Você vai precisar de um prato cheio de queijo ralado, ovos, no mínimo 3, sal a gosto, eu uso 1,5 colher a 2 colheres de sal, um copo de óleo, 2 copos de leite e você vai precisar também de polvilho. Você pode escolher o polvilho doce ou o polvilho azedo ou a mistura dos dois, porque um deixa crocante e o outro deixa bem fofinho. O leite e o óleo já estão fervendo, agora a gente vai colocar em cima do polvilho. Nunca que você coloca tudo, porque às vezes a quantidade de polvilho é pouca ou muita. Se for pouco e você colocar muito escaldo, o que acontece? Ele vai encharcar, vai ficar horrível. Então você vai colocando aos poucos. Se sobrar, depois você pode fazer outra massa e fazer outro pão de queijo, ok? Minha massa, eu coloquei pouco escaldo, então ela ficou um pouco ainda, olha, crua, tá vendo? Com polvilho aqui. O que eu faço? Eu jogo mais um pouco, porque quando eu jogo, continuo jogando aos poucos, porque à medida que eu for jogando, eu vou controlando a umidade, porque a massa não pode ficar muito seca e nem encharcada. O controle é você que vai fazer. A massa vai ficar desse jeito, parecendo uma farofa. Aí depois que você colocou aqui o escaldo, mexeu, ficou desse tipo de, como se fosse uma farofa. Espera esfriar para não machucar as mãos. Coloca o queijo ralado, depois os ovos um a um, para não correr o risco de ter algum estragado. Vai misturar, vai fazer a massa de pão de queijo, depois é só colocar para assar ou congelar. E são os ovos que vão terminar de umedecer esse escaldo, esse polvilho, que já está escaldado e um pouco molhado também pelo queijo. Então, quando você coloca os ovos, você só vai parar quando a massa estiver toda molhada. A massa já esfriou, agora eu vou colocar, já coloquei o queijo ralado em cima, agora eu vou colocar os ovos. Aqui eu já coloquei 2 ovos porque eu sei que a massa não ficou tão molhada. E como eu coloquei esses 2 ovos, nenhum estava estragado, então eu já posso colocar. Agora é só misturar, você fura o ovo, vai misturando e também vai vindo. Quando a massa chegar praticamente neste ponto, olha, tá vendo? Ela vai ficar neste ponto aqui, ó. Porém, não vai dar para enrolar muito ainda, porque ainda falta colocar os outros ovos e a massa é muito grande, tem meio quilo aqui. Então, quando tá nesse ponto aqui, quase um pouquinho mais sequinho, por isso que a gente não pode colocar todos os ovos, a gente já vai colocar nas forminhas para poder congelar. Pão de queijo pronto, massa pronta. Pode assar quando quiser, pode guardar na geladeira ou no congelador. No congelador eu coloco em formas de gelo, que eu descongelo na hora de assar. Eu coloco também em saquinhos plásticos, esses saquinhos eu compro no supermercado, em vasilhas, dependendo da família, da quantidade de pessoas na sua casa. Em vasilhas grandes ou vasilhinhas pequenininhas, ou mesmo em potinhos daqueles descartáveis. Pronto. Aí depois, na hora de assar o pão de queijo, é só tirar da embalagem, fazer bolinhas nesse caso. Esse aqui já pode ir direto para a forma, como se fosse forma de gelo. Esses molinhos você tem que passar a mão com óleo ou com manteiga e leva direto para poder assar fazendo bolinhas, tá vendo? Porque senão gruda tudo na mão. Meio quilo de polvilho deu 4 formas de gelo de massa de pão de queijo. Mais um pouquinho aqui que eu coloquei no saquinho que você pode guardar por 1 semana sem congelar. Essas forminhas todas eu vou congelar, coloco no congelador e daí umas 5 horas já está pronto para poder usar. Aliás, na verdade você já pode usar, mas quando eu coloco no congelador ele dura mais tempo. Para colocar nessas forminhas, você vai pegar a massa, vai fazer bolinha com as 2 mãos, passando manteiga ou óleo, coloca aqui dentro, aperta um pouquinho, não precisa untar, já que você colocou óleo nas mãos ou manteiga. Depois de pronto, depois de todas acondicionadas aqui, você aperta um pouquinho, coloca dentro de um saco plástico, você vai colocar aqui, vai congelar para poder usar posteriormente. Se você consome bastante, você não precisa nem congelar, você coloca nesse saquinho, faz as bolinhas com as mãos untadas na hora de usar. Colocou na forma, forno médio e tá pronto o seu pão de queijo. Quanto mais queijo você colocar, melhor. O queijo, aquele queijo duro, curado, ele é o melhor para o pão de queijo. Mas você pode colocar também aquele de saquinho, pode colocar mussarela,
pode colocar queijo prato, queijo padrão, que é esse que eu fiz aqui. Então, o gosto é seu. Isso é também depois de pronto, antes, né? Quando tiver nesse molinho assim, você pode rechear o pão de queijo, tá bom? Ou depois de assado, você abre, recheia e serve como você desejar. Pode fazer com molho de salsicha, com carne moída, fica uma delícia, tá ok? Então é isso daí. Não pode guardar muito tempo esses saquinhos assim, mole na geladeira, porque ele mofa, apodrece, então não pode. Ou você guarda assim na geladeira, ou no máximo uma semana condicionado nesses saquinhos, ou numa vasilhinha também, com tampa, tá? Bom, depois de congelado o pão de queijo, a gente vai tirar do congelador, tira esse saquinho daqui e é só assar. Aqui eu já coloquei as forminhas, não precisam untar, basta colocar na forma e levar para assar. E esse é o resultado, um pão de queijo fofinho, gostoso. Tá vendo essas marquinhas aqui? É o queijo, olha, tá vendo? Por isso que quanto mais queijo você colocar, mais ele fica gostoso e crocante.